Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente começa, um novo ritmo aí de atividades, com assuntos novos, com videoaulas explicativas para que vocês possam fazer as atividades, tá bom? A gente vai começar hoje um assunto que é substantivo. E aí, como a gente vai começar assunto novo, pode ser que vocês se perguntem: nossa, tia, mas a gente nem fez ainda a recuperação da primeira avaliação, porque justamente no dia que a gente saiu para o isolamento social, era o dia da nossa recuperação que estava marcada, não é? Então, o que a gente vai fazer? Não se preocupem, vamos começar o assunto novo calmamente, certo? Quando a gente retornar, a gente vai ter um tempinho de eu fazer uma ou mais de uma revisão do assunto da recuperação e vocês possam fazer da melhor maneira possível, certo? Sempre que possível, revisem, dêem uma olhadinha no assunto. Não deixem esquecer não, porque mesmo que a gente vá passando um assunto atrás do outro, aqui, quando a gente chega num assunto, é necessário o assunto anterior para que possa ter um entendimento mais completo, tá bom? Bom, então a gente vai começar hoje com substantivo. Olha só, vocês vão pegar o caderno de gramática, o caderno grosso, certo? Vão colocar o cabeçalho, certo? O nome da escola, Instituto Educacional Pai Eterno, a data de hoje, que é 4 de maio de 2020, e coloca como título isso aqui, ó, substantivo 1, porque nós vamos estudar em duas etapas. Hoje a gente vai estudar a primeira parte, tá bom? E aí, vamos ver o que é esse substantivo. Na página 40, vocês vão abrir, e aí aqui no livro, a gente tem um trechozinho do conto do Rumpelstiltskin. A gente vai fazer da mesma forma que faz na sala de aula, tá bom? Como a gente já está acostumado. Eu vou fazendo a leitura, né? Na sala vocês que leem, mas aí eu vou ler, vou explicando as questões e vocês vão respondendo aí no caderno de vocês, certo? E quando a gente finalizar essa primeira etapa, que é a atividade coletiva, e aí terá a atividade que vocês fazem individualmente para testar o que vocês conseguiram aprender do conteúdo, certo? E aí depois a gente parte para essa correção dessa atividade que é feita sozinho por vocês, para vocês verem o que aprenderam, tá bom? Então, todo mundo com o livro na página 40, vamos ver aí essa primeira parte do substantivo. Pronto, vocês estão com o livro aberto aí na página 40, colocaram já o cabeçalho, colocaram o título, substantivo 1. Então, vamos para a primeira questão. No certo reino, há muito tempo, vivia um moleiro e sua filha, que além de bela, era muito hábil e inteligente. Por essa razão, o pai sentia-se tão cheio de si e orgulhoso que um dia, para contar vantagens, falou ao rei do lugar que sua filha podia fiar ouro de palha. Aquele rei, que era louco por dinheiro, ao ouvir a história do moleiro, ficou agitado e ordenou que a moça fosse trazida à sua presença. Ele a conduziu então para um quarto, onde havia uma enorme quantidade de palha e também uma roca de fiar. Esse é o trechinho de Rumpelstiltskin, que foi o conto que a gente leu, na escola. Coloquem aí a primeira questão, letra A. Que palavras desse trecho foram utilizadas para nomear as personagens? Então, vocês coloquem aí na letra A quais palavras foram usadas para dar nome, para nomear as personagens desse trecho. Letra B. Ó, vocês vão dando pausa, tá bom? Para vocês anotando, para eu não ter que parar o vídeo não ficar muito longo, certo? Vocês vão dando pausa. Letra B. Como podemos nomear a afirmação do moleiro de que a filha era capaz de transformar palha em ouro? Copie a resposta no caderno. Então, você vai copiar verdade, mentira ou ofensa. Um desses três vocês copiam na letra B, que será a nomeação dessa afirmação do moleiro de que a filha era capaz de transformar palha em ouro. Isso era uma verdade, uma mentira ou uma ofensa? Na letra C, que palavra dá nome ao instrumento de fiar? O instrumento que foi utilizado para fiar. Vocês sabem o que é fiar? Vamos pensar. Tem aqui o desenho na página, desse instrumento, que eu não vou dizer o nome, que é a letra C.
E fiar vem da palavra fio mesmo, tá bom? Então, pega uma lã, um algodão, algum da seda, certo? Um bichinho, algo da natureza, né? Para nomear de uma forma mais genérica, como por exemplo, o algodão, ele é uma bolinha, certo? Aí eles pegavam aquele algodão, certo? Colocava aí nesse instrumento e ia puxando, essa roda ia girando e ia formando o fio. E aí esse fio era utilizado para tecer, para fazer tecido, para tapetes, para roupas, dependendo do da grossura, né, ou da finura, da espessura do fio, ele poderia ser usado para alguma coisa, ou para uma roupa mais fina, ou para um tapete grosso, e depender da espessura do fio, certo? Então, na letra C, vocês colocam o que é o nome desse objeto que está até aí na imagem da página. Na letra D, em que lugar a filha do moleiro ficou para realizar o serviço? Então, vocês vão colocar o nome desse lugar que a filha do moleiro estava para realizar o serviço de fiar ouro, né? Ela ia transformar a palha em ouro. Então, vocês viram que para responder essa atividade aqui que vocês fizeram, vocês utilizaram algumas palavras que identificam nomes de algumas coisas, certo? Nomes de pessoas, nomes de sentimentos, objetos, lugares. Então, essas coisas têm nome. Tudo que existe na nossa vida, no mundo, fora do nosso mundo, se existe, tem um nome. Tudo precisa ser nomeado. A partir do momento que existe, tem um nome, certo? Então, por exemplo, quando uma criança vai nascer, a primeira coisa que se faz é escolher o nome. A gente vai fazer o registro, né, no cartório daquela criança, porque ela tem que ter um nome. Se você não tem um nome, é porque você não existe, tá bom? Ah, mas às vezes quando a mãe tá grávida, ela não sabe ainda o nome, mas já se nomeia sim. Pode não ter o nome ainda, o nome de certidão, mas já tem, chama de bebê, de embrião, de feto. Tudo isso são nomes que a gente utiliza para nomear as coisas, tá bom? As pessoas, os seres, os objetos, tudo precisa de um nome, tá bom? Tudo tem o seu nome. E aí a gente vai estudar esses nomes, são o que a gente chama de substantivo, tá bom? Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, certo? Então, é a palavra que dá nome aos seres. Substantivo não é o ser, substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Então, esse ser pode ser um ser animado, com vida, pode ser um ser inanimado, pode ser um sentimento, mas ele precisa de um nome. Esse nome é o substantivo, tá bom? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, tá bom? Vou puxar mais para cá. Olha só, a gente tem aqui Maria, Cláudia, Felipe. São nomes de pessoas, não é isso? Cadeira, mesa, quadro negro. São nomes de objetos. Amor, raiva, tristeza, são nomes de sentimentos. Então, tudo isso aqui são nomes, tudo isso aqui são substantivos. A gente tem 3 substantivos aqui, 3 aqui e 3 aqui. Quantos substantivos existem no mundo? São incontáveis. Não tem como a gente contar quantos substantivos tem, porque são incontáveis as coisas que existem no nosso mundo, né? E até fora do nosso mundo, porque também se nomeia, inclusive, coisas que são apenas imaginadas, tá bom? Então, a gente imagina, por exemplo, um extraterrestre. Quem viu já o extraterrestre? Passou no jornal esses dias aí sobre um disco voador, né, que apareceu, mas ninguém nunca viu. Então, se nomeia extraterrestre, mas onde a gente já viu? Talvez nos livros, não é isso? A gente tem visto no filme do ET que vocês viram, né, que vocês assistiram. Então, existe nos livros, não existe talvez de verdade, né? A gente não sabe se existe ou não, mas ele tem um nome, tá bom? Bruxa, fada, né? Que a gente vê nas nossas historinhas que a gente viu nos nossos contos maravilhosos, né?
os duendes. Eles podem não existir na vida real, vão existir nos livros, mas todos eles têm um nome. Então, eles têm existência, certo? Mesmo que não seja de carne e osso, mas eles têm uma existência e eles, por isso, têm um nome, tá bom? E isso é substantivo, tá bom? Na página 40, a gente tem dizendo aqui, ó, que tudo que você vê, faz, sente, ouve ou imagina tem ou pode ter nome. Por serem responsáveis por nomear tudo o que existe, os substantivos constituem a classe gramatical mais extensa da nossa língua. Então, ela é enorme, não dá nem para dizer quantos substantivos existem, né? E aí a gente vai estudar subgrupos, tá bom? Esses substantivos, eles são classificados, certo? Eles são classificados em alguns grupos que a gente vai ver agora, tá bom? Olha só, aqui a gente tem as classificações dos substantivos. A gente tem substantivos comum e próprio, simples e composto, concreto e abstrato, primitivo e derivado e coletivo. Aí vocês observam que aqui eles estão, a maioria deles em duplas, porque aqui eles são, um é o oposto do outro, certo? E aí eles são trabalhados juntos. Só não o coletivo, que ele não tem o seu oposto. A gente vai estudar hoje essas duas classificações, que são comum e próprio, simples e composto. E aí vocês vão começar olhando aí na página 41, coloquem primeiro o subtítulo substantivos comum e próprio, que a gente vai ver essa atividade agora. Pronto, agora vocês pulam uma linha e colocam o subtítulo, isso está na página 41, colocam o subtítulo substantivos comum e próprio. E aí a gente vai responder mais uma questão sobre eles, tá bom? A nossa primeira subclassificação dos substantivos. Tem outro trecho aqui do conto de Rumpelstiltskin, como vocês estão vendo aí, e ele diz assim: quando o homenzinho retornou na manhã seguinte, ela começou a falar diversos nomes, Epaminondas, Ludovico, Gervásio e assim por diante. Mas a todos os que ela citava, o anãozinho dizia: não é o meu nome. Já no segundo dia, ela experimentou todos os nomes engraçados que já havia escutado: Rodapé, Nanico, Cacundo e muitos outros. Mas a todos ele dizia: não é o meu nome. Mais um trechinho do nosso conto do Rumpelstiltskin que a gente leu. Bom, na letra A, vocês coloquem do mesmo jeito. Primeira questão, letra A. Que nomes a rainha sugere que sejam o do homenzinho? E aí aqui vocês vão colocar todos os nomes que essa rainha sugeriu que seriam do homenzinho, tá bom? Coloquem aí. Na letra B, por que os nomes que ela sugere são escritos com inicial maiúscula? E aí vocês observem que os nomes que ela sugeriu, todos eles estão escritos com inicial maiúscula, né? E aí vocês vão responder aí por que eles estão escritos com inicial maiúscula. E aí quando vocês responderem, a gente vai chegar à nossa observação, nossa conclusão sobre o que seriam substantivos comum e próprio. Palavras que nomeiam seres de um mesmo grupo, sem particularizá-los, como homenzinho, são iniciadas com letra minúscula. Então, os seres, de uma forma geral, são comuns, são aqueles que são escritos com letra minúscula. Já as palavras que nomeiam seres individualmente, como Gervásio, como Felipe, como Cláudia, Maria, são escritos com letra maiúscula. Esses nomeiam seres em particular, tá bom? Quando eu digo assim, o menino caiu. Menino está nomeando um ser. Pode ser qualquer menino. Eu não estou particularizando. É menino de uma forma geral. Mas se eu digo, por exemplo, João caiu, aí eu já estou definindo quem é esse menino. Aí já é uma coisa mais própria, particular. Por isso, é um substantivo próprio e deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Nesse quadrinho rosa, que tem aí no livro de vocês também, diz que o substantivo que designa um ser ou algo sem particularizá-lo é chamado de substantivo comum. O que nomeia um ser especificando em relação à sua espécie ou ao seu grupo recebe o nome
de substantivo próprio. E aí vocês devem ter algum bichinho de estimação, né? Aqui eu tenho 3 gatos. Então, ó, gato. Quando eu digo gato, eu estou me referindo aos 3. É um substantivo comum, eu escrevo com letra minúscula, certo? Mas se eu digo, por exemplo, Hulk, ou Simba, ou Maia, cada um tem o seu próprio nome, é o substantivo próprio, nomeia de forma particular cada um dos meus 3 gatos, certo? Então, vamos dar continuidade agora com substantivos simples e composto. Vocês fazem da mesma forma. Pula uma linha e escreve substantivos simples e composto. E a gente vai responder mais uma questão. E aí nós temos aqui uma tirinha do Ziraldo, que vocês já conhecem, né? Depois que vocês leram o livro dos Haikais, acredito que todo mundo conhece. E a professora está aqui com o maluquinho na tirinha. Ela diz: meninos, não é brigando que se faz campanha. Vamos organizar. Quem quer ser representante de turma? Eu! Grita logo o maluquinho. Então, escreva sua plataforma no quadro negro. Aí ele diz: ué, não vou ter direito a espaço na televisão? Bom, e aí a gente vai responder aqui sobre essa tirinha. Na letra A, vocês colocam do mesmo jeito, né? Primeira, letra A. De que trata a campanha citada no primeiro quadrinho da tirinha? Então, quando ela está falando ali no início que não é brigando que se faz campanha, ela está se referindo a que campanha? Campanha de quê? Vocês colocam aí na letra A. Na letra B, o que é a plataforma a qual a professora se refere no terceiro quadrinho? Quando ela diz assim, ó, então escreva sua plataforma no quadro negro. Que plataforma é essa? O que é que ele deveria escrever ali no quadro negro? Coloquem aí na letra B. Na letra C, o que causa humor nessa tirinha? E aí vocês vão dizer aí o que é que causa humor, o que é que deixa essa tirinha engraçada. E aí eu relembro a vocês uma coisa que a gente sempre trabalha com essa questão do humor nas tirinhas. O humor praticamente é presente na maioria das tirinhas. Não é obrigado você achar a tirinha engraçada para identificar o humor na tirinha, tá bom? Então, vocês devem dizer o que é que tem humor, onde é que reside o humor nessa tirinha. Mesmo que vocês não tenham achado graça nenhuma, que às vezes não faz parte da nossa vivência, aí isso não tem graça nenhuma. Mas existe sim um teor de humor na tirinha e vocês, como leitores de formação, né, devem saber identificar. Na letra D, diz assim: a professora falou para o menino maluquinho escrever sua plataforma no quadro negro. Que outra palavra poderia substituir quadro negro sem alteração de sentido? Então, vocês vão colocar aí uma palavra que possa substituir quadro negro e que não haja mudança de sentido na tirinha, certo? E na letra E, a palavra quadro negro é formada pela junção de quantas e quais palavras? Primeiro vocês vão dizer quantas. Quantas palavras formam a palavra quadro negro? Coloca aí a quantidade. E depois, que palavras são essas? Coloca também quais foram as palavras usadas para formar quadro negro. E aí a gente chega a uma conclusão a respeito de substantivos simples e composto. Alguns substantivos podem ser formados pela junção de 2 ou mais palavras, como é o caso de quadro negro, certo? A gente tem quadro negro que é formado pela junção de palavras. E ele está, essa palavra no caso, esse substantivo, ele está escrito com hífen, que é esse tracinhozinho que a gente fala muito tracinho, mas o nome dele é hífen. Ele é usado para unir palavras. Tem alguns substantivos que são compostos também, que são formados por mais de uma palavra e que não tem hífen, como por exemplo a palavra girassol. Tem aí também na página 41. Girassol é formado pela palavra gira, pela palavra sol, é tudo junto e não tem hífen. Então, chegamos à conclusão de que substantivo simples é aquele que é formado por só uma palavra e o substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra.
Eu vou dar aqui mais um exemplo aqui no quadro, para que a gente possa visualizar melhor substantivo simples e composto. Pessoal, olha só, aqui no quadro, a gente tem a palavra beija e a palavra flor. Beija, ele significa a ação de beijar. E flor é uma parte da planta, certo? Cada uma delas tem o seu próprio significado. Quando a gente junta essas duas, vai ficar beija-flor. É um substantivo composto de duas palavras, beija e flor. E aí, quando elas se juntam, elas adquirem um novo significado, que é, no caso, um pássaro. Essa é uma característica importante do substantivo composto. Ele vai ser composto porque ele pega uma palavra, junta com outra palavra e forma uma nova palavra com um significado que é diferente dessas palavras originais. Eu vou colocar aqui mais uns exemplos para vocês visualizarem. Olha só mais esses exemplos aqui, tá bom? Ó, vaga, que é da ação de vagar, né? De estar vagando. Lume, que significa luz. Então, junta vaga mais lume e forma a palavra, o substantivo composto vagalume, que é o nome de um insetozinho. Por que ele tem esse nome? Lógico que tem a ver, né, com o sentido original, porque ele tem uma luzinha, não é isso? Mas aqui eu tenho um significado, aqui eu tenho outro significado e aqui um terceiro significado, que é na nova palavra que foi formada. Ponta, né, que é a ponta de alguma coisa. Pé, na parte do nosso corpo, junta ponta mais pé e forma pontapé, certo? Pontapé, que é um golpe, um tipo de chute que é dado, né, com a ponta do pé. E aí, por isso que recebe esse nome de pontapé. São substantivos compostos, os dois, independente de ter hífen ou não, só pelo fato dele ser formado por mais de uma palavra. Então, ele é composto. Pontapé também é composto, tá bom? Inseto, que só é formado por uma palavra, é um substantivo simples. Golpe, que é um substantivo formado por só uma palavra, é um substantivo simples. Bom, e depois de vocês terem visto, né, e respondido comigo essas 3 primeiras atividades iniciais, vocês agora vão responder sozinhos, de acordo com o que vocês aprenderam do conteúdo, a atividade que está presente nas páginas 42 até a página 45. Aparentemente, você pode pensar que ela é uma atividade grande, mas ela não é, porque ela tem os textos, tem algumas imagens, e aí ela acaba se tornando um pouco extensa na página do livro, mas ela é uma atividade curtinha, ela só tem 7 questões, tá bom? Vocês respondem no caderno de gramática essa atividade. Quando vocês concluírem, vocês podem tirar a foto e mandar para mim, no meu privado, no WhatsApp. E qualquer dúvida durante a execução da atividade, não tenham medo. Mandem a dúvida, façam a pergunta para mim, tá bom? Se eu perceber que muitos ainda estão com dúvida, a gente marca uma videoconferência com alguns alunos. Se não, eu vou mandando, tirando essas dúvidas no particular, certo? E quando a gente concluir a segunda parte do substantivo, eu vou marcar de toda forma uma videoconferência com toda a turma. E a gente se encontra com a nossa próxima atividade na semana que vem. Beijo!